Bom dia a todos, mais um vídeo pro Diário de Motocicleta no canal O Caminho. E a ideia de hoje a gente vai falar sobre cenários. E por que eu quero abordar cenários? Porque quando a gente nasce, quando a gente dá um propósito de Deus, as coisas são muito assim, as coisas de Deus são, elas costumam ser coerentes ao longo do passar assim, da sua trajetória. Uma coisa vai puxando a outra. Às vezes você não vê você não vê no futuro, mas você vê a caminhada, uma caminhada muito coerente. E quando de repente alguma coisa destona muito daquilo que Deus vinha propondo para você, você já levanta uma anteninha assim, mais ou menos assim, de alerta, sabe? Se não é um cenário que está se colocando na sua vida ou à sua frente para tirar você do propósito maior onde Deus quer que você esteja. E com base nisso, eu vou usar dois capítulos da Bíblia, né? Um está lá em Daniel 10, né? E o outro está ali em Mateus 4, do 1 ao 6. Lá no Daniel, no 10, os 21 dias de jejum, que a gente já sabe mais ou menos. Daniel passou 21 dias de jejum. Algumas pessoas conhecem um pouco melhor essa parte da Bíblia. E lá fala o seguinte: que Daniel estava jejuando há 21 dias por causa de uma visão que ele teve e ele não entendeu. Foi mostrado um cenário para ele e ele não entendeu. Mesmo assim ele perseverou 21 dias no jejum. Aí depois de 21 dias o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: ó, desde o primeiro dia que você começou a jejuar, Deus já tinha me enviado para te dar a resposta. Só que o príncipe da Pérsia, né, o príncipe que estava na Pérsia, a gente acredita que no mundo espiritual era o cabeça, né, o cabeça do mundo espiritual que regia a Pérsia, desistiu a passagem do anjo. Aí teve que vir Miguel para que esse anjo mensageiro passasse. Só que Daniel não tinha resposta do cenário que ele tinha visto, né? Mesmo assim ele persistiu, que ele precisava da resposta, ele sabia da importância do cenário, porque ele entendia que era alguma coisa muito para o futuro, mas ele não sabia como se posicionar mediante aquilo, né? Porque ele não entendia muito bem, mas ele sabia da gravidade que era a situação que estava acontecendo e quanto que para o futuro seria importante. E ele perseverou nos 21 dias de jejum, era só até ter a resposta de Deus. Esse aí foi um cenário que Deus colocou para Daniel, um cenário que Deus mostrou. Daniel era um profeta, Daniel já tinha sonhos e visões, e ele sabia interpretar quando algo vinha da parte de Deus. Mas ele sabia da necessidade de ter uma interpretação do cenário que se colocava na frente dele, né? Esse é um ponto de cenário que eu vou abordar vocês quando vem da parte de Deus. E eu vou falar de um outro cenário. Foi na tentação do deserto de Jesus. Jesus também estava em jejum. E já chegando próximo já dos 40 dias de jejum, Satanás vem e põe um cenário na frente dele. Sabendo que ele já estava com fome, com as necessidades dele, ele põe pão na frente dele, né? E ele sabia que com pão talvez Jesus cairia do propósito dele. Mas Jesus responde, né? Fala para ele assim: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. E o Satanás vem e coloca mais outro cenário na frente dele, né? Mostra os reinos de todo mundo, né? Ele põe o Jesus no pináculo do templo e fala assim: está escrito que dará ordem aos seus anjos, né? Que eles pararão para que ele pulasse dali. Aí ele fala para não tentar o Senhor teu Deus. No terceiro cenário,
no terceiro cenário ele mostra todos os reinos do mundo, né? E falando assim, se você prostrado me adorar, né? Ele faria ele tipo o príncipe daquele mundo, né? E daí por diante dele Jesus não aceitou e Satanás foi embora, e os anjos vieram, alimentaram, e daí por diante já conhece um pouco mais da história. Por que eu estou abordando essas duas coisas? As duas estão envolvendo jejum, as duas estão envolvendo oração, e as duas estão envolvendo propósito. Eu sou uma pessoa que eu gosto um pouco de gráfico, né? Eu aprendi a gostar de gráfico, porque eu acho que o gráfico ele mostra muito da trajetória das coisas e ele elimina muitas coisas que às vezes você dá importância e ela às vezes só está tendendo o gráfico para baixo perto de outros fatores que estão fazendo o seu gráfico subir. Só que ela às vezes ela que fica te incomodando na cabeça, entende? Mas o seu gráfico vem numa ascendência, vem subindo. E o inimigo, ele começa tipo a mapear você. Ele começa a ver suas tendências a qual você pode cair, né? E nessas tendências ele vai ficar te batendo em cima para você achar que seu gráfico não está subindo, certo? Então ele vai montando cenários de acordo com aquelas suas tendências, as coisas que ele vê que você pode cair. A pessoa que tem tendência a beber, né, ele vai colocar amigos próximos de você que bebe, vão te oferecer bebida, cenários muito bons, cenários de descontração, tudo muito legal e tranquilo, aparentemente. Então é um cenário que se montou na sua frente, mas ele sabe que você gosta da bebida, ele sabe que você não se controla, né? A Bíblia fala, né, cuidado com a embriaguez. Então ele sabe que ali você pode cair e pode tirar do propósito de Deus. Então ele monta um cenário muito bem montado, né? Todo mundo rindo, todo mundo se divertindo, todo mundo bebendo, seus amigos, com a conversa aparentemente que você gosta. E o cenário se montou. Aí, geralmente, quando ele monta o cenário, ele não vai montar qualquer coisa, ele vai montar um cenário muito favorável para que você caia. Mas depois que você entrou no cenário e você fez parte daquilo e caiu, o cenário rápido se desmonta e logo começa a baixar a depressão e você saiu do propósito. E você começa a se achar indigno do propósito que Deus tinha colocado na sua vida. Aí é onde ele te acusa, né? Outro cenário, sabe que a pessoa tem tendência a se empolgar com mulher, né? Uma pessoa que se empolga, né? Conversa, muito afetuoso, tal, que tem um pezinho ali, né? Vamos falar assim, do jeito termo bíblico da promiscuidade. Mas ele sabe que o cara tem um gosto para isso, então ele vai montar cenários muito favoráveis, né? Muita conversa boa, não vai colocar com a pessoa na sua frente, vai colocar pessoas bonitas, que conversam bem, que vai te tirar do seu propósito também. Aí a pessoa entra nesse cenário, começa a dar tudo, parece que está tudo muito bem, daqui a pouco esse cenário se desmancha e a pessoa saiu do propósito de Deus, aí começa a bater aquela depressão por causa da acusação que se formou na sua cabeça, né? E eu posso enumerar outros cenários, outros números de coisas que as pessoas tendem a cair quando se monta um cenário e tira ela do propósito. E uma coisa que Deus fala para Josué, assim que Moisés já não estava mais liderando o povo, né? Moisés tinha morrido, ele fala assim: Josué, nem para a direita nem para a esquerda, porque os dois lados vai estar falando sobre você, e você ir para frente, você não está falando sobre você. Você está sobre o propósito que Deus colocou na sua vida. Porque tem um dizer que eles estão, como fosse da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim: o inimigo, ele vai tirar você do seu propósito de duas maneiras. Ou vai falar que você é muito bom naquilo, ou vai falar que você é um lixo. Mas os dois pontos, eu já tinha até falado isso antes, são dois pontos que se referem a você. Ou você é um lixo, ou você é bom, tudo é você. Quando você está no propósito, você não está falando de você,
Você está falando do alvo. Você está falando daquilo onde já tem uma caminhada para que chegue naquele objetivo. Onde Deus determinou. Você está focado. Você não está pensando em você. Você não está pensando nas suas glórias. Você não está pensando nas suas derrotas. Josué, ele fazia parte dos 12 espias. Quando foram espionar a terra e viram que os homens eram grandes, mas ele confiava no Deus e confiava no propósito de vida dele. Então ele falou assim, não, a gente vai entrar e vai esmagar e vai vencer ele e Caleb. Então era uma pessoa que tinha obstinado, tinha um foco aonde chegar. Ele nunca pensava que ele era o bom, mas ele pensava que Deus dava força para ele. Perdão. Então qualquer cenário que se montasse na vida dele, ele não ia cair. Certo? Davi, ele já tinha um gosto por mulher, né? Tanto que ele casou 5 vezes. Só que a Bíblia fala que o homem seja homem de uma mulher só. E Davi foi de 5. E na 5ª foi onde deu tudo errado. Porque ele saiu do propósito de Deus. Ele era um homem feito para guerrear. Ele é um homem que tinha que estar na batalha na frente do exército de Israel, conquistando. Mas não, ele resolveu ficar no castelo, quando o povo estava lá na batalha. Então 2 coisas o inimigo já começou a tirar ele da visão do propósito. Uma, começou a ter várias mulheres. 2, o conforto do castelo. Davi já tinha vivido muitas batalhas, talvez já estava cansado, queria aproveitar, entre aspas, do conforto de ser rei. Então deixou o povo guerreando sozinho e ele foi ficar no castelo. Foi aí que ele viu o Betseba lá de cima e caiu. O cenário se montou. E tudo de acordo com o jeito que ele estava confortável na cabeça dele. Confortável no castelo, gostava de mulher. Uma mulher bonita, só que a mulher não era dele. Caiu. Né? Então assim, Jesus foi colocado em 3 cenários e não caiu. Manteve o foco, manteve reto, nem para a direita, nem para a esquerda, nem pela fome, nem pela glória. Ele se manteve focado. Saul, por 2 vezes, caiu no cenário que o inimigo colocou. Da primeira vez, ele sabia que tinha que esperar o profeta. Ele falou assim, Deus sempre fala, eu levantarei profetas para te dar direção. Ele sabia que tinha que esperar Samuel. Mas ele começou a ficar desesperado, porque os filisteus já estavam ali perto, o povo pressionando ele era o rei, ele tinha que ter uma posição e tal. E ele caiu no cenário que se colocou à frente dele, mas ele já tinha direcionamento, ele tinha que esperar. Mas o cenário se montou e ele caiu. E ele caiu no segundo cenário, né? Quando Samuel já não estava mais vivo, ele consultou uma necromante. E a necromante, entre aspas, a Bíblia fala assim, alguém parecido com Samuel. E ali foi o atestado de óbito dele. Foi onde ele perdeu a batalha e morreu na batalha. E por aí você vai vendo, né? Davi com as mulheres, Sansão com a conversa mole de Dalila, né? Porque ele tinha um propósito de Deus, ele tinha uma determinação de Deus, ele tinha que seguir. Mas com a conversinha mole, como Eva também lá no Jardim do Éden, com a conversa mole da serpente, o cenário se montou, tudo muito favorável, a serpente falando doce no ouvido dela. E pegando os desejos, né, o desejo de sabedoria, né, e logo que ele entrou com o desejo de conhecimento na cabeça dela, e ele viu que ela aceitou na fala do conhecimento, aí ele já introduziu a outra, então eles querem te castrar isso. Não quer que você tenha o conhecimento. Então o cenário vai se montando devagar. Ela põe um fundo do cenário. Falava que a serpente era um animal muito bonito na época. Se montou o fundo do cenário, propício, afastou ela de Adão. Porque sabia que, a Bíblia fala, né? Uma corda com 2 dobras é mais forte. Eita, passei para o vermelho. Uma corda com 2 dobras é mais forte. Então ele sabia que se ele se afastasse Adão de Eva, ela era mais vulnerável. Né?
Então são situações que se colocam que você tem que prestar atenção. Se você foi colocado numa encruzilhada, numa travessa, e de repente começa a ter uma conversa, uma coisa, e você vê que você está desfavorável, você já tem que ligar um alerta. Talvez aquele lugar não é para você estar, por mais que esteja muito bonito, muito bem feito, né? Então por isso que eu falo assim, às vezes a gente tem que fazer um gráfico da vida da gente. Às vezes a pessoa está numa empresa, fala, tô prosperando na empresa, tô ganhando dinheiro, tô ficando rico, tô não sei o que, não sei o que lá. Mas na empresa tá dando tudo certo. Mas ele começa a olhar o gráfico da família dele, ele começa a perder o propósito da família dele, não convive com os filhos nem com a mulher, tá muito mais ausente, não tá mais na comunhão de Deus, não participa mais das coisas da igreja, né? Eu não falo nem da igreja, ele não tem mais um momento devocional onde ele conversa com Deus, onde ele pede a opinião de Deus, onde ele pede... Não, ele já acha que está direcionado. Só que ele não montou um gráfico da vida dele, um gráfico dos fatores da família, né? Dos filhos, da esposa, da casa. Ele só colocou no gráfico o trabalho dele. O trabalho está jogando para cima, mas o resto está tudo jogando para baixo. Mas é um cenário que se montou na vida dele que ele está entrando de cabeça. E está sendo alimentado para isso. E ele não está percebendo que ele está nesse cenário. Entende isso? Então, você tem que fazer uma reflexão. Porque caiu um rapaz de motocicleta, eu tive que editar essa parte. Mas também já estamos chegando no final já da gravação. Bom dia para vocês e que espero que vocês observem os cenários que se montam na frente de vocês, tá? E esse é mais um vídeo do canal Caminho, do Diário de Motocicleta. Fique com Deus e até o próximo.